Olá, já parou para pensar que, seja para filtrar um e-mail de spam ou para reconhecer um rosto numa foto, a gente está o tempo todo cercado por tecnologias que organizam o mundo em categorias? Pois é, isso é o que a gente chama de classificação em machine learning. E hoje vamos mergulhar fundo para entender como é que a gente ensina as máquinas a fazerem exatamente isso. No mundo do machine learning, os modelos costumam responder a dois tipos principais de perguntas. A primeira é quanto, que é o trabalho da regressão. Ela tenta prever um valor, tipo qual o preço de uma casa. Mas o nosso foco aqui hoje é na outra pergunta, o quê? E isso é classificação. Aqui a máquina não dá um número, ela dá um rótulo, uma etiqueta. É um gato ou um cachorro? É spam ou não é? A ideia é basicamente colocar cada dado na sua caixinha certa. E o nosso roteiro para entender tudo isso vai ser o seguinte: a gente vai começar definindo o que é classificação e quais são os tipos de dados que alimentam um modelo. Depois, vamos colocar um classificador simples para trabalhar, aprender como se mede se ele está indo bem, e aí vamos para desafios mais complexos. E no final, vamos agir como detetives, caçando os erros do modelo para poder melhorar ele. Vamos lá. Então, vamos começar pelo básico: o que é classificação? Pensa num porteiro de um evento. O trabalho dele é bem direto, né? Olhar para cada pessoa que chega e decidir: entra ou não entra? É convidado ou não é convidado? Um classificador de machine learning faz exatamente a mesma coisa. Ele olha para um dado e o coloca numa categoria que já foi definida antes. Simples assim. Ok, mas para esse nosso porteiro digital tomar a decisão certa, ele precisa de informação de qualidade. E é aí que entram os dados. A qualidade dessa matéria-prima é, sério, tudo. O sucesso de qualquer modelo depende da nossa capacidade de entender a natureza dos dados que a gente está analisando. Basicamente, os dados vêm em dois grandes sabores. De um lado, temos os qualitativos, que são como etiquetas, tipo solteiro ou casado. Alguns seguem uma ordem, como ensino fundamental, médio, superior. Esses são os ordinais. Outros não têm ordem nenhuma, como gato, cachorro, peixe, e esses são os nominais. O outro sabor são os dados quantitativos, que são números puros. Podem ser contagens, tipo número de filhos, ou medições, como altura e peso. Entender essa diferença é o primeiríssimo passo para construir um bom modelo. Chega de teoria, vamos botar a mão na massa com o tipo mais simples de classificador, o binário. Ele só tem duas respostas possíveis. E para isso, vamos usar um exemplo super clássico, o dataset MNIST, que é uma coleção gigante de dígitos escritos à mão. A nossa missão vai ser criar um detector de 5. A tarefa dele vai ser uma só: olhar para uma imagem e dizer isto é um 5 ou isto não é um 5. E como a gente faz isso? Simplificando o problema. Olha só, com uma única linha de código, a gente cria o nosso alvo. Se a imagem original for o dígito 5, o nosso alvo vira verdadeiro. Se for qualquer outro dígito, de 0 a 9, vira falso. E pronto, a gente acabou de transformar um problema complexo de 10 dígitos numa escolha simples de sim ou não. Mas como é que o modelo toma essa decisão na prática? Não é mágica. Primeiro, ele calcula uma pontuação para cada imagem. Depois, a gente define um limiar, uma espécie de linha de corte. Se a pontuação da imagem for maior que esse limiar, o modelo aposta que é um 5. Se for menor, ele aposta que não é. E o ponto-chave aqui é que a escolha desse limiar muda completamente o comportamento do modelo, alterando o equilíbrio entre os acertos e os erros que ele comete. Bom, treinar um modelo é só metade da história. A outra metade, que é tão importante quanto, é saber se ele está realmente bom no que faz. E avaliar um classificador, como vamos ver, é um pouco mais sutil do que parece à primeira vista. A primeira coisa que vem à cabeça é a acurácia, né? A porcentagem de previsões corretas. Mas será que isso é o suficiente? Pensa comigo no nosso detector de 5. Só uns 10% dos dígitos no nosso dataset são o número 5. Então, se a gente criar um modelo bem preguiçoso que sempre chuta não é um 5, ele vai ter 90% de acurácia, mas na prática ele é totalmente inútil. A acurácia às vezes pode enganar bastante, principalmente em conjuntos de dados desbalanceados. Para ter uma visão completa de verdade, a gente usa uma ferramenta chamada matriz de confusão. Ela organiza os resultados de um jeito super claro, mostrando onde o modelo acerta e, o mais importante, onde ele se confunde. Na diagonal principal ficam os acertos, os verdadeiros positivos e os verdadeiros negativos. Fora da diagonal estão os erros, os falsos positivos, que é quando o modelo disse sim, mas era não, e os falsos negativos, quando ele disse não e na verdade era sim.
Com base nessa matriz, a gente consegue calcular métricas bem mais inteligentes. A primeira delas é a precisão. Ela responde uma pergunta bem específica. De todas as vezes que o modelo cravou que era positivo, quantas vezes ele realmente estava certo? É uma medida da qualidade dos acertos, sim. A outra métrica-chave é o recall, que também é chamado de sensibilidade. A pergunta aqui é outra. De todos os casos que eram realmente positivos, quantos o nosso modelo conseguiu de fato encontrar? E aqui está o pulo do gato. Geralmente, existe um dilema. Se a gente tenta aumentar a precisão, o recall tende a cair, e vice-versa. É um equilíbrio delicado. E essa curva aqui, a famosa curva ROC, é uma maneira fantástica de visualizar esse equilíbrio. Basicamente, ela mostra o quão bom o nosso modelo é em achar os positivos, que está no eixo Y, versus quanto ele se confunde e cria alarmes falsos, no eixo X. O cenário perfeito é uma curva que sobe bem rápido e abraça o canto superior esquerdo. Resumindo, quanto maior a área debaixo dessa curva, melhor é o nosso classificador. Até agora a gente falou de problemas de sim ou não, mas o mundo real raramente é tão simples, né? E se a gente tiver mais de duas opções? É aqui que entra a classificação multiclasse. Agora o nosso objetivo fica mais ambicioso. Em vez de só detectar os 5, a gente quer um modelo que consiga identificar qualquer dígito de 0 a 9. Para resolver isso, a gente pode usar nossos classificadores binários de duas formas principais. A primeira é a estratégia um contra o resto. A gente treina um detector para cada dígito. Um detector de 0, um detector de 1 e por aí vai. Quando chega uma imagem nova, todos os detectores dão uma nota e o que der a nota mais alta ganha. A outra abordagem é a 1 contra 1, que é tipo um campeonato. A gente treina um modelo para cada par de dígitos. 0 contra 1, 0 contra 2, 1 contra 2. O dígito que vencer mais duelos é declarado campeão. Certo, a gente construiu o modelo, mediu o desempenho, e aí? Acabou? Nada disso. Agora vem a parte mais legal, a de ser detetive. Para realmente melhorar o modelo, a gente precisa mergulhar de cabeça nos erros que ele comete. O jeito mais direto de começar essa investigação é, olhar para os erros. O que a gente está vendo aqui são imagens que o nosso modelo classificou errado. Será que existe um padrão? Com certeza. Fica bem claro que ele se confunde muito entre os dígitos 3 e 5. Essa análise visual já dá uma pista de ouro sobre onde o modelo está com dificuldade. Talvez seja o jeito como as curvas dos números são desenhadas que o confunde. E, para confirmar essa nossa suspeita com números, a gente olha de novo para a matriz de confusão, mas agora em formato de mapa de calor. As linhas representam o que é de verdade e as colunas o que o modelo previu. Os quadradinhos mais brilhantes fora da diagonal principal são os erros mais comuns. E olha lá, os cruzamentos entre 3 e 5 e também entre 8 e outros números estão bem mais claros. Isso confirma exatamente onde a gente precisa focar para melhorar o modelo. Para a gente fechar o ciclo, vamos voltar rapidinho para a nossa analogia do porteiro. O classificador binário é aquele porteiro que só decide entre convidado e não convidado. Se ele precisa separar a galera em VIP, imprensa e público geral, ele virou um classificador multiclasse. E se para cada pessoa ele precisa checar duas coisas, tipo está na lista e está com crachá, aí ele se torna um classificador multilabel. A lógica é a mesma, só a complexidade da tarefa é que aumenta. E para finalizar, eu queria deixar uma reflexão no ar. No contexto de um problema real, o que teria pior consequência? Um falso positivo ou um falso negativo? Pensa num diagnóstico médico, por exemplo, ou numa detecção de fraude de cartão de crédito. A resposta para essa pergunta define qual métrica, se a precisão ou o recall, é mais importante para o projeto, e isso guia todo o desenvolvimento do modelo. Fica aí a reflexão. Até a próxima!